Bom dia, nono ano, tudo bem? Bom, dando continuidade, né, nós vamos falar do quê? Do setor terciário e também da União Europeia. Tá, o terciário, né? O que seria isso? Ela é desenvolvida, né, por esse setor e estão presentes, né, vamos dizer assim, são as prestações de serviços, né, como transporte, instituições também financeiras, o turismo, tá? Entretenimento, hospitais, tá? Restaurantes e entre outras atividades aí comerciais. Então, se a gente for falar do turismo, né? Vou colocar aqui, turismo. Então, o turismo ela é uma importante fonte de renda, né, para a Europa, pois ela, né, é muito atrativa, questão de pessoas, e ela movimenta o quê? A questão da Europa quando você tem o turismo. Hotéis, restaurantes, atividades de entretenimento, transporte. E em 2017, o turismo de lá movimentou, né, direta ou indiretamente, mais ou menos 10% do PIB de todos os países da União Europeia. E o continente é o primeiro destino, né, turístico do mundo, né, que corresponde a 42% de todas as viagens realizadas. Então, todo mundo que a gente conhece quer ir para onde? Para a Europa, tá? Então, aqui nós temos a parte de restaurantes, tá? Aqui nós temos Veneza, tá? Que é um ponto turístico também muito visitado lá. Então, se a gente pensar, muita gente vai para lá e a movimentação, né, de dinheiro, o PIB de cada lugar lá da Europa, de cada país ou desse bloco econômico, que é o conjunto da União Europeia, é uma renda absurda de tão movimentado que é. Não agora por causa da pandemia, né, que deu uma queda, mas quando voltar à sua normalidade, são os pontos mais buscados, né, por toda a população do mundo, né? Todo mundo que tem dinheiro vai para a Europa para fazer turismo. E aí a gente tem algumas também, né? Que é muito visitada, né? Que são os países europeus que têm mais, né, atrações turísticas. A gente tem a França, tem a Torre Eiffel, né? Tem a Espanha, que a gente pode falar da. Não agora, porque ela foi destruída, mas eles estão reconstruindo de novo, que é a Catedral de Notre Dame. Temos a Itália, né? Que todo mundo já sabe, que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente. E temos também a Grécia, tá? Aqui, ó, que é um dos primeiros países citados em questão de atrair turistas, né? Por conta do quê? Da sua construção histórica, o Olimpo, que aqui, ó, que é a Grécia, né? Que é a Grécia antiga. Então, aqui a questão da história, né? Que é o berço né, da civilização. Museus, atividades e entretenimento, gastronomia, tá? Os azeites, né? Maravilhosos. A questão aqui do mar Mediterrâneo, que já é a parte um pouquinho mais moderninha da Grécia, você tem esse contraste, né, da Grécia antiga, né, na época dos grandes filósofos, né? E a parte aqui, ó, da Grécia hoje, como são construídas as casas, a questão do mar Mediterrâneo, né, essas falésias aqui. Então é um ponto mais visitado, né, por turista do mundo inteiro, né? A primeira pedida é a Grécia, tá? Cuja capital é Atenas, tá? Que era uma deusa grega, né? Uma guerreira. Depois nós temos a Itália, né? Que recebe também muitos turistas, né? Atraído pelo quê? Pela construção histórica, né? Também pela gastronomia. A questão, né? Da religião, já que é necessário, né? A gente passa por Roma, né? A capital da Itália. Então a gente tem o Vaticano, né? Onde o Papa fica, né? Aqui é a Praça de São Pedro. Então, aqui é o Vaticano, muito visitado, em questão de turismo também, por causa da questão da religiosidade, né? Que é do cristianismo. Nós temos a Torre de Pisa, tá? Que também fica na Itália, aquela torrezinha que é meio tortinha. Também um ponto muito visitado, tá? Nós temos também o Coliseu, que também é onde tinha as batalhas, enfim, que também é um outro ponto turístico. Obviamente, não tem só isso, tá? A gente tem a praça, que tem uma fonte bonita que não me lembro agora. Tem outros pontos turísticos aí infinitos, tá? Mas eu tô citando só alguns que são uns pouquinhos mais famosos, mais comuns que a gente conhece, né? Que é o quê? A Praça de São Pedro, né? Que fica na cidade do Vaticano, dentro de Roma, tá? A Torre de Pisa e o monumento, né? Da Roma muito antiga, que é um dos principais pontos, que é o Coliseu.
Itália. Depois nós temos a Alemanha, tá? Que atrai turística pelo quê? Pelas mais variados motivos, tá? Eu mostrei só duas atrações, mas são mais de, nossa, um mínimo aí pra gente ver são 12, assim, o que faz a gente querer ir para a Alemanha, no mínimo 12 aí a gente acha, tá? Porque a gente tem a questão do o Muro de Berlim, tá? Os campos de concentração que infelizmente, né, tiveram, que é o campo de concentração nazista, além de outros atrativos naturais também, culturais, tá? Que se destacam na questão do patrimônio, né, histórico. Aqui eu só coloquei dois, tá? Que aqui a gente chama o Portão de Brandenburg, tá? Na Alemanha, muito visitado. E aqui fica na cidade de Baviera, tá? Que é o castelo de Neuschwanstein, tá? Vou dar só um exemplo, por que eu coloquei ele. Aquele castelo da Disney, né? Que é quando a gente vai pegar alguma foto, né? Da Disney World, aquele castelo de entrada, ele é baseado, tá? Nesse castelo aqui na Alemanha, que fica na Baviera de Neuschwanstein. E a história diz que o príncipe, o rei lá era muito novo, ele mandou construir, mas ele mesmo nem chegou, acho que ver o castelo inteiro, mas ele morreu afogado, tá? Foi nadar, enfim, mas aí já é a parte mais histórica, mas só para vocês verem o ponto mais turístico da Alemanha. Então, campos de concentração não quis colocar, porque é uma forma triste, né? Quis colocar um monumento um pouquinho mais alegrinho, vamos dizer assim, apesar de ser um pouco trágico, né? Então, nós temos aqui, né, lembrando, o portão de Brandenburg e o castelo, né, que fica na Baviera de Neuschwanstein, tá? E vamos falar agora do que? Da União Europeia, tá? Todos esses países aqui, menos esse, tá? Fazia parte de toda a União Europeia, né? Que é o que? A ideia da integração econômica entre os países, né, da Europa. E ela surgiu como, né? Da necessidade de se desenvolver a economia regional para disputar o mercado internacional. E aí acontece, ele ia reduzir as barreiras para a circulação das questões das matérias-primas e dos produtos a serem comercializados. Nessa, né, perspectiva, né, que foi em 1958, ela foi criada a Comunidade Econômica Europeia, que foi formada pela Alemanha Ocidental, a Bélgica, a Itália, a França, Países Baixos, lembrando, é porque ele fica abaixo do nível do mar, e Luxemburgo. E aí, posteriormente, né, mais países aderiram a essa organização, eles foram, né, entrando, eles gostaram, né, da ideia. E a União Europeia ela foi instituída pelo Tratado de Maastricht, que entrou em vigor em 1º de novembro de 93. Então, nesse tratado foram propostos, né, o fim da barreira de alfandegária. Então, os países, né, da alfândega, vou para a Germânia, para ir para a França, não tinha essa barreira de imposto, de nada, era livre agora o comércio. E a implantação de uma moeda única, né, que é chamada euro, que substitui que é a moeda de vários países membros, tá? Isso foi a partir de 2002. Só que a Dinamarca e o Reino Unido, eles decidiram não adotar essa moeda. Eu não me lembro agora a moeda da Dinamarca, mas a do Reino Unido, que é a Inglaterra, é a Libra, que custa mais caro do que o euro, tá? Se o euro hoje está 5 e pouco, né? Então a gente precisa de R$ 5 para comprar 1 euro. Libra deve estar uns 6,50 por aí. Então a gente precisa de R$ 6,50 para a gente comprar uma libra, tá? Inglesa. Para vocês terem noção do quanto vale, né, essas moedas. E a União Europeia, né? Então ela criou algumas instituições importantes para regulamentar essas questões políticas, econômicas e sociais também, como o que? O Parlamento Europeu e o Conselho de Ministros e a Comissão Europeia. Aí, em 2013, após esse congresso, né, ou esse ingresso, desculpa, da Croácia na União Europeia, ela passou a agregar 28 países membros. Só que no dia 26 de junho, que foi pouco recente agora, que foi 2016, o Reino Unido, que é da moeda Libra, ela realizou um plebiscito para que a população pudesse votar.
Então, era a população pudesse votar em questão do quê? Da permanência, né, do Reino Unido na União Europeia ou pela saída. Então, foi bem democrático, se vocês, né, perceberem. E aí, né, com cerca, né, da metade, praticamente um pouco mais da metade, foi 52% do voto, a população optou o quê? A saída desse bloco, tá? Queria ter uma economia fechada entre eles. Então, o Reino Unido saiu do bloco da União Europeia e ficou conhecida como Brexit, tá? Que hoje é o primeiro-ministro, né, do parlamento, que é Boris, Boris Johnson, o nome dele, tá? Então aqui a União Europeia, ela saiu, então ela tem a economia, um bloco dela agora, que é chamado Brexit, tá? Então a saída do Reino Unido, né, ela deverá ainda ser oficializada até esse ano, tá? Dia 31 de dezembro de 2020. Ela já saiu, não faz parte, mas vai se oficializar no fim do ano, tá? Dia 30 de dezembro. Pois toda a regulamentação dessa União Europeia ela deverão ser atendidas, né? Não é só simplesmente assim, ah, quero sair. Não, ela tem toda uma regulamentação para dar tudo certinho para fazer a oficialização dessa saída da União Europeia. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, tá? Próxima aula nós vamos falar do quê? De tensões e conflitos na Europa, tá? Então, espero vocês até lá. Beijão, gente, fica com Deus.